O terceiro gênero literário que existe é o gênero que a gente chama de gênero dramático. Quando a gente pensa no que é o gênero dramático, a primeira coisa que deve vir à sua cabeça é justamente a palavra drama. De fato, o gênero dramático ele vai englobar os dramas. Agora, como essa palavra é uma palavra que tem muitos significados na língua portuguesa, é fundamental que você entenda drama como sinônimo de peça de teatro. O que significa dizer que o gênero dramático vai basicamente englobar esse tipo de texto, que são as peças de teatro. Bom, esse gênero ele tem uma série de particularidades. E talvez a primeira grande particularidade do gênero dramático é que ele é um texto que não é feito exatamente para ser lido. Quer dizer, ele pode ser lido, mas basicamente o gênero dramático engloba um tipo de texto que foi feito para ser encenado, que foi feito para ser representado. E esse gênero gozou de grande prestígio na antiguidade clássica. Um dos maiores pensadores de todos os tempos, o Aristóteles, ele dedicou uma boa parte da sua vida ao estudo do gênero dramático. E existe um livro escrito pelo Aristóteles chamado Poética, que vai ser basicamente o primeiro grande estudo sistematizado sobre o teatro, sobre as características gerais do gênero dramático. Pois bem, na sua poética, o Aristóteles ele faz uma distinção entre dois subgêneros, digamos assim, dramáticos: a tragédia e a comédia. Bom, a tragédia ela pode ser definida como aquele tipo de peça de teatro que busca produzir no espectador a piedade e o terror, por meio do destino angustiante das personagens, que representam os homens melhores do que eles são de fato. Por isso, talvez, quando se assiste a uma tragédia, a gente tenha uma certa sensação de inferioridade. Isso porque as personagens das tragédias são personagens completamente idealizadas. Já a comédia vai numa outra direção, ela busca o riso, tem uma intenção moralizadora e para isso representa os homens piores do que eles comumente são. Daí vem o nosso sentimento de superioridade em relação aos personagens da comédia. Aliás, o riso muitas vezes está ligado a essa sensação de superioridade em relação àquele que está sendo satirizado. O que é curioso é que na sua poética, o Aristóteles basicamente acabou tratando da tragédia. Ele falou muito pouco da comédia. Na verdade, ele anuncia a existência da comédia, mas ele não vai muito além disso. Há quem imagine que haveria um segundo volume, digamos assim, da poética, para o Aristóteles aí sim tratar da comédia. Existe até a suposição de que ele teria escrito esse segundo volume que se perdeu. Bom, ninguém sabe se isso é verdade ou não. O fato é que existe um livrinho, e até recomendar a leitura para vocês, um romance contemporâneo fantástico chamado O Nome da Rosa, de autoria do escritor italiano Umberto Eco, que conta a história de um mosteiro medieval com uma biblioteca fantástica que conteria o único exemplar que se conhece da comédia aristotélica, ou seja, desse segundo volume da poética em que o Aristóteles falaria um pouquinho a respeito desse outro subgênero dramático. Mas enfim, independentemente de nós estarmos falando sobre tragédia ou sobre comédia, existem algumas características do gênero dramático. Eu trouxe aqui uma tela com essas características. A primeira coisa importante quando a gente pensa no gênero dramático
é a gente pensar nessa história da ausência de um narrador explícito. Não existe no texto dramático um narrador que conta a história. A gente acompanha todo o fluxo narrativo por meio das falas das próprias personagens, que se exprimem sempre em discurso direto. Na antiguidade, o teatro, os textos dramáticos eram inverso, né? Hoje, mais recentemente, é comum que eles sejam em prosa. Vamos ver um exemplo disso, de teatro mais moderno, do teatro em prosa? Esse aqui é um fragmento do Juiz de Paz na Roça, do grande teatrólogo brasileiro Martins Pena. E aí há uma conversa entre o juiz e o escrivão, e o juiz diz: Senhor escrivão, leia o outro requerimento. E o escrivão lendo: Diz Francisco Antônio, natural de Portugal, porém brasileiro, que tendo ele casado com Rosa de Jesus, trouxe esta por dote uma égua. Bom, quando a gente vê essa peça representada, ninguém fala juiz, ninguém fala escrivão, ninguém fala lendo, a gente acompanha apenas as falas das personagens. Essa é a gênese do texto teatral. Bom, vamos ver uma questão então a respeito desse fragmento do Juiz de Paz na Roça. Aliás, uma expansão desse fragmento. Bom, leia aí esse fragmento e vamos tentar fazer a questão que nós propusemos.